conversar com vocês sobre uma passagem que já é muito conhecida nossa. Deixa eu só ligar aqui. Isso. Que é muito conhecida. Na verdade, são duas histórias que se entrelaçam e que vocês já ouviram, com certeza, várias vezes, como eu também já ouvi, eu também já li várias vezes. Só que eu queria pedir a vocês que hoje vocês se colocassem numa outra postura, porque quando a gente vai ler aqui a palavra, a gente já vai saber o final dessa história, porque está nos evangelhos. Só que eu queria que você se colocasse hoje no lugar daquelas pessoas, para tentar sentir, para tentar perceber o que elas passaram, o que elas sentiram, e, ao mesmo tempo, né, vocês também estarem trazendo para a realidade de cada um. Sabe por quê? Porque o nosso Deus é o mesmo ontem, hoje e eternamente. Então, se Ele fez no passado, Ele é poderoso para fazer hoje na nossa vida, independente do que seja. Então, esse é o meu convite para vocês. Mas antes de ler, eu queria mostrar aqui uma coisa. Esse é o símbolo do mês, dessa série de mensagens, infinitamente mais. E quando como eu falei, até o pastor André Nunes me chamou, ele falou esse tema, eu falei, meu Deus, maravilhoso, adorei. E aí isso ficou no meu coração, infinitamente mais, infinitamente mais. E aí eu fui, lá, Efésios 3:20, que tem esse versículo, que fala, ora, aquele que é poderoso para fazer infinitamente mais do que tudo quanto pedimos ou pensamos, conforme o seu poder que opera em nós. E aí, mas essas duas palavras, infinitamente e a palavra mais, elas não saíam do meu coração. E aí eu fui no dicionário. E aí fui olhar, e está assim, infinitamente, as duas são advérbios, infinitamente significa o seguinte, que não tem fim, ausência de limites, sem limites, em grau excessivo. E a palavra mais significa de modo excessivo, em exagero, em maior quantidade ou com maior intensidade. Então, eu quero que você pegue essas palavras e creia que é dessa forma que o Senhor quer te abençoar. É dessa forma, não é só assim, uma bençãozinha, não. É de um grau excessivo, que não tem limites, não tem como limitar, não tem como botar numa caixinha, a gente não consegue nem dimensionar. Não é apenas infinitamente, é infinitamente mais. É duplamente sem limites, é duplamente excessivo. É duplamente, em quantidades que a gente não consegue dimensionar. Então, eu queria que você estivesse aqui ativamente, sabendo que o teu Deus é poderoso para te abençoar, assim, segundo o poder dele que opera na sua vida. Mas, na verdade, eu não vou falar desse versículo. Isso foi só porque isso não saía do meu coração. E para a gente ter essa dimensão de quem é o nosso Deus e do que Ele pode fazer. Mas, como eu falei, a gente vai ler duas histórias, um texto muito conhecido, que falam de duas histórias. E eu nem trouxe essas histórias, esse texto no slide. Eu gostaria de pedir que o pessoal da mídia não colocasse, justamente somente para você ouvir e imaginando, se colocando no lugar daquelas pessoas. Tá bom? E eu vou começar, está lá em Marcos 5, a partir do versículo 21. Vocês já devem estar pegando. É a história de Jairo e daquela mulher que tem aquele fluxo hemorrágico. Essa história também é contada no Evangelho de Mateus, no Evangelho de Lucas, mas eu vou ler aqui em Marcos. E diz assim, a partir do versículo 21. Jesus entrou novamente no barco e voltou para o outro lado do mar, onde uma grande multidão se juntou ao seu redor na praia. Então chegou um dos líderes da sinagoga local, chamado Jairo. Quando viu Jesus, prostrou-se a seus pés e suplicou repetidas vezes: minha filhinha está morrendo. Por favor, venha e ponha as mãos sobre ela e cure-a para que ela viva. Jesus foi com ele e todo o povo o seguiu, apertando-se ao seu redor. No meio da multidão estava uma mulher que havia 12 anos sofria de hemorragia.
Tinha passado por muitas dificuldades nas mãos de vários médicos e, ao longo dos anos, gastou tudo o que possuía sem melhorar. Na verdade, havia piorado. Tendo ouvido falar de Jesus, aproximou-se por trás dele no meio da multidão e tocou em seu manto, pois pensava, se eu apenas tocar em seu manto, serei curada. No mesmo instante, a hemorragia parou e ela sentiu em seu corpo que tinha sido curada da enfermidade. Jesus imediatamente percebeu que dele havia saído o poder. Por isso, virou-se para a multidão e perguntou, quem tocou em meu manto? Seus discípulos disseram, veja a multidão que o aperta de todos os lados. Como o Senhor ainda pergunta, quem tocou em mim? Jesus, porém, continuou a olhar ao redor para ver quem havia feito aquilo. Então a mulher, assustada e tremendo pelo que lhe tinha acontecido, veio e, ajoelhando-se diante dele, contou o que havia feito. Jesus lhe disse, filha, a sua fé a curou. Vá em paz, seu sofrimento acabou. Enquanto Jesus ainda falava com a mulher, chegaram mensageiros da casa de Jairo, o líder da sinagoga, e lhe disseram, sua filha morreu. Para que continuar incomodando o mestre? Jesus, porém, ouviu essas palavras e disse a Jairo, não tenha medo, apenas creia. Então Jesus deteve a multidão e não deixou que ninguém o acompanhasse, exceto Pedro, Tiago e João, irmão de Tiago. Quando chegaram à casa do líder da sinagoga, Jesus viu um grande tumulto, com muito choro e lamentação. Então entrou e perguntou, por que todo esse tumulto e choro? A criança não morreu, está apenas dormindo. A multidão riu de Jesus. Ele, porém, fez todos saírem e levou o pai e a mãe da menina e os 3 discípulos para o quarto onde ela estava deitada. Segurando-a pela mão, disse-lhe, Talita cumi, que quer dizer, menina, levante-se. A menina, que tinha 12 anos, levantou-se de imediato e começou a andar. Todos ficaram muito admirados. Jesus deu ordens claras para que não contassem a ninguém o que havia acontecido. E depois mandou que dessem alguma coisa para a menina comer. É um texto grande, mas é um texto conhecido. E que vocês percebem que aqui 2 histórias se entrelaçam. De repente, aqui não fala, mas talvez Jairo e essa mulher que tinha essa hemorragia, talvez nunca tivessem se encontrado, talvez nem se conhecessem, e de repente, depois desse episódio, talvez nunca mais tenham se visto. Mas aquelas histórias se encontraram. Num determinado momento da vida deles, elas se encontraram, e, na verdade, se a gente parar para pensar, são 2 histórias que duraram o mesmo tempo, 12 anos. Aqui, na palavra, diz que aquela mulher sofria daquele mal há 12 anos. E aquela menina, aquela criança, ela tinha 12 anos de idade. Então, o que a gente pode ver, enquanto aquela mulher, há 12 anos, estava sofrendo com aquele mal, tentando de tudo, gastando todos os seus recursos, mas só piorando, tentando todas as alternativas para poder ser curada, nesse mesmo tempo, aquela menina estava super bem, estava feliz, ela era a alegria da casa, vamos dizer assim. Ela era uma criança que foi crescendo, a alegria dos seus pais, com todo o cuidado dos seus pais, mas de repente, aconteceu uma coisa, ela foi acometida de uma doença e as 2 situações se tornaram iguais. As 2 situações se viram, uma que já durava 12 anos, outra que estava começando naquele momento, mas naquele instante elas se encontraram. As 2 histórias com uma mesma impossibilidade. E o que poderia, como a gente poderia resolver? E o nome dessa palavra que eu quero trazer hoje é essa aqui. Em que lado você está? 2 histórias, mas um destino. E para poder ilustrar isso e ficar mais fácil, não vou fazer mágica. Eu queria dividir esse púlpito em 2 partes. Aqui, em 2 partes. Para que isso? Para que a gente pudesse
dimensionar bem a diferença entre as duas histórias. E eu vou estar aqui transitando entre esses dois lados desse púlpito. Quando eu estiver aqui desse lado direito, do meu lado direito, né, o lado esquerdo de vocês, eu vou estar contando a história de Jairo e da doença da sua filha. Quando eu estiver aqui do meu lado esquerdo, lado direito de vocês, eu vou estar falando dessa mulher do fluxo de sangue. Mas eu queria que, mais do que a gente apenas visse essa história, que a gente percebesse lições que essa história nos traz, que essas duas histórias nos trazem, lições que nós podemos colocar em prática hoje. Como eu falei, porque o nosso Deus é o mesmo e Ele é poderoso ainda hoje para fazer infinitamente mais. Então, vamos lá. Primeira coisa, Jairo. Vamos situar quem era Jairo. Jairo, ele era o líder da sinagoga. A sinagoga era o local onde eles se reuniam para estudar a Bíblia deles, né, a lei e os profetas. Ele era o líder daquela sinagoga. Uma pessoa extremamente influente, com certeza conhecida na cidade e conhecida entre todos. E aqui o texto que eu li fala que Jairo, ele levou a Jesus a sua causa desesperadora. A palavra, na verdade, não fala se ele, da mesma forma que aquela mulher tinha tentado, gasto tudo, não fala se ele tinha gasto recursos, se ele tinha tentado outras formas de tentar curar sua filha. A palavra não relata isso. Mas uma coisa é certa, mesmo que ele tivesse, e ele tinha pela posição social dele, provavelmente ele tinha uma boa situação financeira, mesmo que ele tivesse gasto muito dinheiro, não tinha resolvido. Mesmo que ele tivesse amigos de influência, de grande influência, também não tinha resolvido. De repente, a sua sinagoga, a sua religião também não tinha resolvido. E ele foi, mas eu ouvi falar de Jesus. Eu tenho alguém que eu sei que eu posso ir lá. E ele tomou essa decisão de levar Jesus à sua causa desesperadora. E eu quero te fazer um convite hoje. Eu não sei o que você passa. Eu não sei se você tem alguma causa que nem seja desesperadora, mas, ou de repente, tem alguma que seja desesperadora. Independente, eu quero te convidar, ao longo do que a gente estiver conversando, para você já estar trazendo a sua mente. Essa causa ou essas causas, esteja se preparando para deixá-las diante de Jesus, porque Ele pode mudar o destino completamente. Mas vamos lá. Uma primeira lição que Jairo nos ensina é que a aflição de Jairo o levou a quebrar barreiras. Como eu falei, ele era o líder da sinagoga, ele era um homem influente, ele era conhecido e reconhecido. Mas ele não se preocupou com isso. O que vão pensar de mim? O que vão falar de mim? Não, ele não se preocupou com isso. Ele decidiu quebrar todas as barreiras, porque provavelmente aquela filha era muito amada. Então ele falou assim, não me importa o que os outros falem, não importa o que eles vão pensar, eu vou quebrar barreiras e eu vou a esse Jesus, não interessa a posição que eu tenho, não interessa se eu sou o líder da sinagoga, eu vou até ele. Gente, e isso tem que falar com a gente, sabe por quê? Porque quantas vezes nós deixamos de apresentar as nossas causas a Jesus por orgulho? Quantas vezes nós deixamos de correr para os pés dele, para os braços dele, porque a gente fica assim, não, eu não vou me render. E se Jesus quiser que eu tenha um compromisso com ele? E se ele... vai pegar mal para mim. Jairo jogou isso de lado. Jairo não se preocupou com isso. E o convite que o Senhor nos faz hoje é para que a gente também não se preocupe, porque, sabe... Enquanto a gente estiver mantendo orgulho no nosso coração, nós estamos nos impedindo de receber as bênçãos de Deus. Porque a própria palavra fala que Deus resiste ao soberbo. E sabe o que quer dizer isso? Esse resistir ao soberbo é porque é um coração que fala indiretamente, eu não preciso de você, Senhor. Eu me basto. Eu resolvo tudo sozinho.
deixa comigo, chá comigo. Mas Jairo não, ele falou, não, eu vou no Senhor. Eu vou aonde eu sei que Ele pode agir. A segunda coisa que ele nos ensina, Jairo, de repente, ele enfrentou a oposição. Como eu falei, ele era um líder da sinagoga e, de repente, aquelas outras pessoas, né, os fariseus, o próprio sinédrio, os escribas, aquelas pessoas do dia a dia dele que tentavam sempre procurar algo para poder incriminar Jesus. E, nessa altura aqui da história, eles já vinham planejando uma forma de tentar levar Jesus para ser crucificado. Você imagina o risco que ele estava correndo. Olha o que eles vão pensar. Olha o que eles vão achar de mim. Ele poderia ter pensado nisso. Não, é a minha posição, são os meus amigos. Mas ele também deixou isso de lado. Ele não permitiu que a opinião das pessoas ao seu redor, a opinião daqueles que estavam ali no meio dele, influenciassem a decisão dele de procurar Jesus. E isso também tem que falar com a gente, porque quantas vezes nós deixamos de buscar mais ao Senhor, nós deixamos de nos entregar completamente para Ele, assim, sem reservas, nós deixamos de correr para os braços dEle, preocupados com o que os outros vão falar. Não, mas se eu me entregar, o que vão pensar de mim? Olha, vão falar de mim, vão falar que eu sou fanático, porque eu estou indo atrás de Jesus, porque eu estou querendo mais dele. Não, você nunca vai ser um fanático. Deixa eu te falar uma coisa, sabe quem é fanático? Pessoas religiosas, que não têm relacionamento, mas só têm regras, só têm, assim, liturgia, que segue, eu tenho que fazer isso, mas sem saber o quê, e sem ter relacionamento. Mas quando você deixa de lado o que as pessoas estão pensando para correr para os braços do Senhor, para correr para Ele, você vai se tornar um homem, uma mulher cheio do Espírito Santo, que quando você abrir os teus lábios, você vai ser boca de Deus nesse mundo, você vai influenciar outros para também conhecerem esse amor de Deus. Queridos, deixa eu te falar uma coisa para vocês. Eu ouvia, muitos anos atrás, eu já contei isso aqui, eu ouvi, olha, você, Lília, você não vai servir para nada, a não ser para ficar distribuindo folhetinho na porta de uma igreja. Eu ouvi isso, com 19 anos, por aí. Ouvi também a seguinte expressão. Lilian, sabe qual é o teu problema? O teu problema, isso também há muitos anos, né? O teu problema é que você resolve os teus problemas com oração. Mas, amigos, queridos, glória a Deus. Glória a Deus que eu tomei essa decisão de deixar isso para lá, de não me importar, sabe por quê? Se eu tivesse, é mesmo, eu resolvo meus problemas, né? Meu problema é porque eu resolvo com oração. Com certeza eu teriam muitas situações na minha vida que não estariam resolvidas. E outra coisa, com certeza, se eu não tivesse continuado, naquela época que eu ouvi isso, distribuindo folhetinhos, porque aquela pessoa falou isso para mim, provavelmente eu não estaria aqui hoje. E deixa eu falar para vocês, diante de Deus eu falo isso, é uma honra para mim poder estar aqui. Para mim, é um infinitamente mais, além do que Deus poderia fazer na minha vida. É uma honra. Mas eu tive que, doeu ouvir isso, que era de pessoas próximas, pessoas que eu amava, doeu ouvir, mas eu tinha que decidir, ou eu fico com isso, ou eu fico com o meu Senhor. E eu decidi ficar com o meu Senhor, e Jairo também. Uma outra coisa, a aflição de Jairo o fez prostrar-se aos pés de Jesus. Ele se humilhou. E esse é o convite. Jairo chegou diante de Jesus, ele poderia ter chegado assim, Jesus, olha só, dá licença, deixa eu conversar com você aqui, porque eu sei que você é um mestre, você é um líder, eu também sou um líder da sinagoga, então, assim, sabe, de igual para igual. Então, deixa eu conversar com você, deixa eu te falar o que eu estou precisando. E ainda assim, ele estaria sendo sincero e crendo que Jesus poderia ir lá resolver a questão. Mas não foi isso que ele fez.
A palavra diz que Jesus saiu do barco e Jairo já foi e se lançou aos pés dele e se prostrou ali dizendo, Jesus, olha, eu reconheço que quem está diante de mim é maior do que eu. Eu reconheço que quem está diante de mim, mesmo eu sendo líder, quem está diante de mim tem muito mais poder que eu. E sabe o que é isso, queridos? Isso é adoração. Isso é adoração. Eu me prostro diante daquele que eu sei que é maior do que eu. E foi isso que Jairo fez, foi isso que ele reconheceu. E deixa eu te falar uma coisa, na verdade, Jairo se prostrou fisicamente mesmo, mas isso não tem nada a ver com a postura física, porque Jairo poderia estar ali diante de Deus, e ele em pé, e estar com o coração rendido. Ao passo que ele poderia estar de joelhos e estar pensando na compra do supermercado do dia seguinte. A questão não é essa. A questão, queridos, que eu quero te falar é o seguinte: se prostre aos pés do Senhor, rasgue o seu coração diante dele, que todos os teus atos externos, seja diante do Senhor ou diante da igreja, diante do seu irmão, daquele para quem você vai servir, seja reflexo do teu coração. Que você tenha um coração completamente rendido ao Senhor, como Jairo estava ali completamente prostrado, rendido, que o teu coração esteja assim, porque isso vai se refletir nas suas ações. E Jairo fez isso. O que Jairo fez, na verdade? Ele não exigiu nada. Ele não falou assim, olha, Senhor, estou te pedindo, mas se você não fizer, tem que fazer, porque olha só. Não, ele não exigiu nada. Ele simplesmente se rendeu àquele que pode todas as coisas. E aí continua. Olha só que interessante. O lugar mais alto que um homem ou uma mulher pode estar na vida é aos pés do Senhor. Guarda isso, se vocês esquecerem com tudo que eu estou falando, guarda isso. Você pode ser a pessoa mais influente desse mundo, você pode ter um cargo no seu trabalho altíssimo, você pode ser alguém de relevância, você pode ser um youtuber famoso que influencia as pessoas, você pode ser quem você for, mas se você não estiver rendido aos pés do Senhor, desculpa, queridos, não adianta nada. Se você quer ser um instrumento de Deus, e nós somos chamados para nesse mundo sermos luz, sermos sal, sermos embaixadores de Cristo, e para que isso possa acontecer, que nós possamos estar rendidos, porque esse é o lugar mais alto que a gente poderia estar. Ele, sabe, que eu diminua e que ele cresça. Porque somente quando as pessoas olharem para nós e virem Jesus na nossa frente, é que elas vão se render a Ele. Se elas estiverem só olhando para a gente, né, só nós, isso não vai gerar transformação de vidas. Mas é Ele agindo em nós. Então caminhe aos pés dEle. Jairo clamou, outra coisa que essa palavra nos ensina, que Jairo clamou com perseverança, ou seja, insistentemente. E, gente, isso tem a ver com a gente. Isso fala, na verdade, muito mais com a nossa condição. Sabe por quê? Porque só quando a gente reconhece que a gente precisa desesperadamente de um milagre, que a gente precisa desesperadamente de uma resposta, que a gente precisa desesperadamente da intervenção do nosso Deus, que a gente precisa desesperadamente de uma ação específica dele na situação em que a gente está vivendo, é que a gente clama com perseverança. A gente clama com insistência. A gente não desiste, a gente permanece. As circunstâncias não estão mudando, as circunstâncias estão difíceis, elas estão assim, complicadas, mas eu não desisto, porque eu sei quem eu tenho crido. E eu sei que Ele é poderoso para operar, para fazer infinitamente mais. Só quem tem esse senso de urgência que Jairo estava tendo, consegue clamar com perseverança. Diante do que você tem vivido, como você tem clamado ao Senhor? Você tem clamado, Senhor, estou orando. Ai, Senhor, 3 dias, estou cansada. Não resolveu em 3 dias, então.
Ah, não, chega para... Deixa a vida levar, no final dá tudo certo. Queridos, o reino de Deus é tomado por esforço. Essa história de deixa que acontece, a palavra de Deus lá no Salmo 139 diz que o Senhor já nos conhecia quando nós ainda éramos substância informe, e Ele já tinha os nossos dias escritos no seu livro. Então, por que nem todos vivem os propósitos de Deus? Porque eles não acontecem automaticamente. Eles vão acontecendo à medida que a gente vai se rendendo às direções do nosso Deus. Então, se você tem uma causa, gente, deixa eu contar uma coisa aqui. Eu tenho causas que Jesus, minha mãe falava assim, lembrei disso agora, minha mãe falava, Lília, você dá uma canseira em Deus, hein? Ela falava, você dá uma canseira. Eu falei, mas eu dou mesmo, porque Ele fala que a gente pode pedir. Ele fala que Ele não dorme, que Ele não se cansa. Então eu aproveito. Gente, mas tome essa decisão. Eu não sei qual os seus pedidos de oração, o que você tem colocado diante dEle. Mas se é aquilo que você necessita desesperadamente, faça como Jairo. Clame insistentemente, porque o teu Deus, Ele é aquele que pode resolver essa causa. E aí a gente continua, Jairo clamou com fé. A palavra diz que Jairo chegou para Jesus e falou assim, quando ele se prostrou, Jesus, vai na minha casa, impõe as mãos sobre a minha filha e ela viverá. Jairo, ele afirmou, ele não falou, Jesus, vai lá, impõe, de repente vai dar certo. Mas se não der, tudo bem, pelo menos eu tentei. Não, ele não falou isso, não. Vai lá, você impõe as mãos sobre ela e ela viverá, ela será salva e viverá. Ele estava declarando por fé o que ele cria que Jesus tinha poder para fazer. Isso é fé, queridos, a certeza do que se espera. É se alegrar, é crer antes de ver o milagre acontecer. A fé, ela vai abrir, ela é aquela alavanca para os milagres. O teu Deus tem poder, então faça como Jairo. Clame com fé, crendo no poder dele de realizar infinitamente mais. Crendo que ele pode quebrar barreiras. Lília, mas olha só, é muito difícil, é muita barreira. Para ele não existe isso, é a mesma coisa. E aqui, a palavra fala que Jesus foi com ele. Que coisa boa. Só que eles foram, Jesus se levantou e falou assim, então vamos. E eles foram andando para a casa de Jairo. Só que no meio do caminho, antes disso, Jairo, olha só que legal. Jairo vai a Jesus levando o seu desespero. Foi tudo que a gente falou, levando a sua urgência. Levando a sua petição, Jesus vai com Jairo, levando esperança para o seu desespero. Eu não sei se você está aqui hoje com alguma causa em desespero, alguma causa que não tem solução, alguma causa em que você não vê esperança. Deixa eu te falar, Jesus ele é a esperança para os desesperançados. Creia que se você veio a Jesus para poder trazer a sua causa, creia que não tem esperança, creia que Ele vai com você, levando a esperança que você precisa e levando a solução e a direção que só Ele pode dar. E eles foram, mas aí, como eu estava falando, eles estavam indo para a casa de Jairo, até que eles foram interrompidos por uma mulher que chegou, e essa que estava há 12 anos já com aquela hemorragia, e que ela chegou e falou, se tão somente eu tocar nas vestes de Jesus, eu ficarei curada. E ela chegou ali de repente e furou a fila, né? Porque Jesus estava indo para a casa de Jairo e de repente ela chegou e furou a fila. E essa mulher levou o seu mal. Queridos, eu quero te perguntar uma coisa. O que você tem colocado diante de Deus? O seu problema ou o seu mal? Porque essa mulher levou o seu mal. E sabe o que significa isso? Mal não é aquele probleminha. Aquele probleminha que eu vou e resolvo, eu dou um jeito. Não, mal é aquilo que dói. É aquilo que fere. É aquilo que traz prejuízo. Essa mulher, ela estava vivendo esse mal.
A palavra diz que ela estava com uma hemorragia há 12 anos, e essa hemorragia fazia com que ela se tornasse impura. Não era uma condição de pecado, mas era uma questão de impureza. Ela não podia participar das cerimônias religiosas, ela não podia ter convívio social, tudo que ela tocava se tornava impuro. A cama que ela dormia era impura, a roupa que ela vestia era impura, qualquer coisa que ela tocasse era impura. Se ela tocasse em alguém, aquela pessoa ficaria impura. Isso era um mal que afastava ela completamente. Não só da sinagoga, vamos dizer assim, da presença de Deus, mas afastavam ela das pessoas. Isso era o mal, e foi isso que ela levou para Jesus. Foi isso que ela colocou. Então, o que você tem colocado diante dele? Os seus problemas ou o seu mal? Ele é poderoso para realizar, para trazer vitória e trazer solução para qualquer um dos dois. Mas nunca pense que alguma coisa é grande demais e que vai impedi-lo de agir. Outra coisa, essa mulher, também como Jairo, ela quebrou barreiras. Ela não podia estar ali, ela não podia encostar nas pessoas. E no texto fala que Jesus, era muita gente que estava apertando ele de todos os lados. Que estava assim, no Evangelho de Lucas, diz que ele estava sendo quase que esmagado de tanta gente. E essa mulher, ela não pensou duas vezes, ela enfrentou essas barreiras todas para poder chegar perto de Jesus. A outra coisa, ela ouviu falar de Jesus. A palavra fala que ela estava lá gastando tudo que ela tinha, tentando trazer cura para si próprio, mas enquanto isso ela estava ouvindo falar de Jesus. E aquilo ali foi gerando fé no coração dela. A palavra diz que a fé vem pelo ouvir. E ouvir sobre Cristo. Ela estava ouvindo. E aquilo foi gerando fé a ponto dela falar, espera aí, se eu for lá, se eu tocar, eu vou ser curada. Se eu tocar, eu vou ser curada. Se eu tocar, eu vou ser curada, porque eu tenho ouvido falar dele. Eu tenho ouvido que ele cura. Eu tenho ouvido que ele transforma. E deixa eu te falar uma coisa, eu passei por isso, queridos. Em 2008, apareceu um nódulo no meu seio direito. E eu comecei a orar sobre isso e repreender e declarar a palavra. E deixa eu falar uma coisa para vocês. No início parecia que não tinha sentido. Parecia que eu estava repetindo palavras assim, sem ter sentido mesmo. Como se fosse um mantra, falando. Só que eu precisava de quê? Eu precisava de fé para a cura. Então eu falei, espera aí. É fé para a cura que eu preciso? Então eu vou me encher da palavra de cura. E eu comecei a ler livros sobre o poder de Deus que cura. Eu comecei a ouvir palavras, mensagens, falando de cura. E eu fui me enchendo e eu fui declarando. Ele levou sobre si todas as minhas enfermidades e pelas suas pisaduras eu fui sarado. Ele é quem sara todas as minhas enfermidades. E parecia que não tinha sentido. Mas quanto mais eu ouvia, quanto mais eu lia a respeito do que ele fazia, eu comecei, espera aí, ele levou sobre si as minhas enfermidades, ele é quem sara todas as minhas enfermidades. O meu tom de voz foi mudando com o passar do tempo, porque aquilo estava enchendo o meu coração. E eu comecei a crer, esse Deus é poderoso. E um dia, aqui na igreja, o bispo André estava pregando aqui sobre cura. E ele fez uma oração, não chamou ninguém na frente, cada um no seu lugar. Coloque a mão onde você está a sua enfermidade. E ele orou, repreendeu o espírito de enfermidade, profetizou cura. E naquela hora, da mesma forma que como aquela mulher, quando ela tocou em Jesus, a palavra diz que ela sentiu que ela foi curada, ela percebeu que ela foi curada, eu percebi isso no meu espírito, que eu tinha sido curada. E eu tive aquela certeza, e ninguém tirava essa certeza do meu coração. Eu fui para casa, eu estou curada. Eu já comecei a agradecer, eu estou curada. Louvado seja o Senhor, mas a dor continuava, porque doía, E estava doendo, mas eu sei que eu estou curada. Eu tenho certeza disso no meu espírito. Eu tenho certeza, mas a dor continuava. Até que naquela madrugada, eu acordei. Acordei com como se tivesse alguém tivesse colocando algo quente, bem quente, mas era muito quente, mas eu sentia o calor,
a quentura, mas não doía. E alguém, como se eu estivesse colocando algo muito quente aqui, em cima do meu seio direito. E depois dessa quentura, eu senti como se viesse uma mão, ou fizesse isso assim, e torcesse e arrancasse. E deu aquele puxão. E quando deu aquele puxão, a dor que eu sentia constantemente parou instantaneamente. Eu falei, Deus é bom, Ele é fiel, Ele é fiel. Eu sabia que eu tinha sido curada, estava só esperando a manifestação. E eu fui no médico, no mastologista, e ele tinha pedido outros exames, e eu fiz, né? E quando eu cheguei lá, ele olhou, claro que não tinha nódulo nenhum. Ele olhou, mas não tem nada aqui. Eu falei, Ele falou assim, sabe o que deve ter sido isso? Eu não sei te explicar o que é, não. Deve ter sido, sabe o que? O teu organismo que absorveu. Gente, eu só sei de uma coisa. Eu nem fiquei sabendo, para a glória de Deus, se era maligno ou benigno. Porque tem coisas que Deus vai te dar o livramento e você nem vai saber o que era. Porque Ele é poderoso. Gente, eu estou correndo aqui. Eu estou preocupada, muito preocupada com a hora. Ela foi curada e salva, porque ela creu, porque ela tomou, ela arriscou, ela pegou aquela fé dela e não ficou guardada, ela botou em prática. Não, eu creio que se eu tocar, eu vou receber a cura. E assim ela foi. E aí, se lembra que antes de falar isso, lições dessa história. Como eu já falei, Jesus ele é a esperança para os desesperançados. A supremacia da santidade de Cristo. Aquela mulher era impura. Tudo que ela tocasse ficaria impuro. Mas Jesus, Ele é a santidade em pessoa. Ele é a pureza em pessoa. Nada pode contaminá-lo. E quando ela tocou no manto dele, não foi ele que ficou impuro, mas foi ela que foi curada, foi ela que foi purificada. Então, deixa eu te falar uma coisa. Não interessa o que você está passando, não interessa até mesmo se é alguém que ainda não conheceu a Cristo, que é um pecador, que ainda não recebeu. Toca em Jesus, que tudo que está impuro vai se tornar puro. Ele é poderoso para transformar todas as coisas. Ele é poderoso para transformar os nossos pecados vermelhos, escarlates, ficarem brancos como a lã. Porque Ele é puro. E Ele é a esperança que você precisa, a esperança que eu preciso. E a última lição que essa história dessa mulher nos ensina, a fé é um instrumento para a manifestação do poder de Deus. Se aproxime com fé, queridos. Ali, isso mostra, tem a Bíblia amplificada, uma Bíblia que só tem em inglês, ela fala que Jesus falou assim, né, a tua fé, você está curada, foi a tua fé que te salvou, mas nessa Bíblia ele fala assim, a tua fé em mim, nele. Isso mostra que não foi a roupa, não são amuletos, não são artigos, mas é nele. Coloca a tua fé nele. É nele, não é ali. Isso Jesus deixou bem claro nessa versão dessa Bíblia. A tua fé em mim me salvou. Então, eu não sei de novo o que você tem orado, mas coloca a tua fé nele, direciona claramente para ele, porque ele é poderoso para curar, para restaurar, para transformar, para fazer o impossível se for necessário, queridos. E aí, Jesus, se lembra que Jesus tinha ido lá para a casa de Jairo? Gente, me dá uns 5 minutos, por favor. Se lembra que Jesus estava indo para a casa de Jairo? Quando ele foi interpelado ali para a casa da mulher, e eu imagino que Jairo deve ter entrado quase que ao mesmo tempo que em desespero, quando Jesus parou para atender aquela mulher. Eu acho que ele ao mesmo tempo que ele devia estar, Jesus, olha só, ela está furando a fila. Eu cheguei primeiro, Jesus, acelera, minha filha está morrendo. A minha filha está lá, anda, vamos embora, Jesus. Ao mesmo tempo, ele presenciou o milagre ali na frente dele. Então, ao mesmo tempo, ele deve ter ficado assim, gente, ele cura mesmo. Eu estava certo quando eu decidi me prostrar diante dele. Ele cura, eu acabei de ver esse milagre. Olha só, se ele fez nela, ele vai agora fazer na minha filha.
Ele devia estar nesse misto de emoções e a fé dele já devia estar lá no alto, crescendo, porque ele tinha acabado de ver aquele milagre. Só que, de repente, a palavra diz que enquanto Jesus estava ainda falando com aquela mulher, né, chegaram os mensageiros e falaram para Jairo que era para ele não incomodar mais a Jesus, porque a filha dele tinha morrido. Eu imagino que naquela hora, Jairo deve ter despencado, caído assim, vertiginosamente. Que assim, o que ele estava no céu, como tivesse foi para o inferno. Porque, Jairo, não adianta mais, olha só, enquanto ela tinha vida, tinha esperança, mas acabou a vida. Não tem mais esperança, não tem mais como. Não dá mais, acabou. Mas a palavra de Jesus, não fazendo caso do que eles disseram, Jesus assim, completamente ignorando o que aqueles homens estavam falando, Jesus disse ao dirigente da sinagoga, não tenha medo, tão somente creia. Na mesma hora, e nessa Bíblia amplificada, sabe como é que fala? Fala o seguinte, que aqueles mensageiros chegaram e eles se dirigiram especificamente para Jairo. Eles nem tomaram conhecimento com Jesus. E sabe por que quer dizer isso? Porque, queridos, quando chega uma palavra de destruição na nossa vida, quando chega um problema, quando chega alguma situação difícil, nunca ela vai ser endereçada para Jesus. Sabe por quê? Porque se fosse endereçada para Jesus, na mesma hora, ela já seria destruída. Porque Ele é poderoso, Ele é luz. Então, quando chega algo para roubar, matar ou destruir, o inimigo vem, ou as situações vêm para... endereçam aquela palavra para nós, sabe para quê? Para poder tentar abalar a nossa fé, para poder indiretamente, nas entrelinhas, estar falando assim, agora eu quero ver se você crê mesmo nesse Senhor. Eu quero ver se você vai se prostrar mesmo diante dele. Eu quero ver se você realmente vai manter firme a tua confissão de fé. Eu quero ver se você vai manter firme a tua identidade como de filho de Deus, de mais que vencedor. Mas Jesus respondeu na mesma moeda. Jesus fala que ele se dirigiu a Jairo e falou, Jairo, não temas, crê somente, mantém firme a tua confissão de fé, não abra mão do que você estava crendo, não olhe para essas circunstâncias, eu sei que aparentemente não tem mais jeito, mas não olha para mim, para isso, olha para mim, porque eu sou a ressurreição e a vida, eu sou aquele que pode transformar, não interessa se morreu, para mim a morte não é nada, eu rio da morte, eu sapateio sobre a morte, eu venci a morte. Então não olha para as circunstâncias, mas olha para mim, porque eu sou poderoso para te levar a ver essa vitória. Queridos, e é isso que o Senhor fala para a gente hoje. Olha para mim, eu não sei o que você está passando, mas olha para mim, olha para os meus olhos, olha diante de mim. Você de repente está chegando e está falando assim, mas Senhor, não está dando mais, o dinheiro não vai dar, olha a situação do emprego, olha a situação da minha família, olha a situação do meu filho, o Senhor continua, olha para mim, não desista, porque eu sou poderoso para trazer vida, até mesmo nessa situação que você diz que já morreu. Mas já morreu há muitos anos, eu tenho poder para isso. E Jesus foi com Jairo. E quando Jesus vai conosco, nós não precisamos temer as más notícias. Você não precisa temer, porque o teu Deus é maior. Quando Jesus vai conosco, nós não precisamos nos impressionar com os sinais da morte. Eu estou terminando, queridos. A palavra fala que quando eles chegaram lá naquela casa, tinham aquelas pessoas chorando. Tinha um coral da morte ali. Tinha um coral além da morte, tinha um coral da incredulidade. Eles zombaram de Jesus. Lá na original fala que eles não apenas riram, eles estavam zombando de Jesus. Tinha um coral de incredulidade e um coral da morte. Mas Jesus chegou e falou assim, sai todo mundo. Sai todo mundo. E nessa Bíblia amplificada, sabe o que fala? Fala que, é muito legal, gente, fala assim, que Jesus mandou sair todo mundo, sabe por quê? Porque, assim, eles não eram dignos de ver o milagre da ressurreição, por causa da incredulidade. Queridos, proteja a sua fé,
Proteja a sua fé. Vão levantar circunstâncias, vão levantar pessoas que vão tentar te paralisar, que vão tentar falar para você: não tem mais jeito, essa situação já demorou, já não tem, já morreu, não tem mais jeito. Proteja a sua fé. Se for necessário, se afaste. Eu não estou falando para você deixar de falar com as pessoas, mas eu estou falando: fecha os teus lábios. Não comenta com ninguém o que o Senhor está fazendo na tua vida. Eu não estou falando, olho grande, inveja, nem isso não, queridos. Eu estou falando: proteja a sua fé. Não permita que palavras de pessoas que não creiam venham a te abalar. Sabe quando esse testemunho que eu contei aqui, desse nódulo, eu me lembro de uma pessoa que eu cheguei cristã. E eu cheguei toda feliz: Jesus me curou. Eu não precisei, quando eu vi, olha só, o nódulo sumiu. Será que sumiu mesmo? Eu falei: está no exame. Mas às vezes volta. Está repreendido em nome de Jesus. Foi 2008, a gente está em 2021 e não tem nódulo nenhum, porque quando o teu Deus cura, Ele cura por completo. Quando Ele cura, quando Ele faz o milagre, Ele não precisa ficar passando por fisioterapia, por nada. Quando Ele age no impossível, Ele resolve na hora. Aconteceu com aquela mulher, vocês vão ver, vai acontecer com a filha de Jairo, e pode acontecer na tua vida. Basta você crer, Ele é poderoso para fazer infinitamente mais. Não precisamos nos impressionar. A morte não dá a última palavra. Se a tua situação é situação de morte, quem dá a última palavra é Deus. Se o médico chegou, não dá mais, a última palavra é Deus. Se alguém chegou e falou assim: acabou, a última palavra é Deus. A última palavra é Deus. A última palavra, guarda isso, a última palavra é dele sempre. Não permita que nada, nem ninguém coloque um ponto final na tua história, até que Deus diga: acabou. Enquanto Ele não disser, enquanto Ele não colocar o ponto final, não permita que nada nem ninguém coloque, porque maior é o que está em você do que o que está no mundo. Fique de pé, queridas. Eu estou terminando. A dor da morte, ela é transformada em alegria da vida. Jesus chegou e falou para aquela menina, se levantar. E é muito interessante, porque Jesus entrou ali naquele quarto, chamou a esposa de Jairo. Ele estava ali e Jairo estava diante do corpo da sua filha, morta. E ele estava ali a poucos metros da maior derrota da possível maior derrota da sua vida. Porque se Jesus não ressuscitasse aquela menina, a reputação dele já tinha acabado. Se Jesus não ressuscitasse aquela menina, a situação ia ficar complicada para ele. Ia ser a maior vergonha, a maior derrota da sua vida. Ele estava diante Jairo, da possível maior derrota da sua vida. Mas, da mesma distância que Jairo estava da possível maior derrota da sua vida, Jesus também estava nessa mesma distância de realizar o maior milagre que Jairo já poderia ter visto. Eu não sei qual distância você está daquilo que você precisa. Eu não sei se você acha que a distância que você está pode estar te levando para uma derrota. Uma coisa eu sei: a mesma distância que você está do teu problema, do teu impossível, daquilo que de repente até está trazendo morte, é a mesma distância que Jesus está para fazer a ressurreição na sua vida. Creia nisso. Então, para terminar, eu queria te perguntar: em que lado você está? Em que lado você está, querido? Você está no lado daquela mulher que há 12 anos, ou há 1 ano, ou há 3 anos, ou há 2 meses, ou enfim, passa por uma situação que parece que não tem fim, que parece que não tem solução? Ou você está do lado da história de Jairo, que de repente apareceu um problema que desestruturou completamente aquela família? Eu sei em que lado eu estou.
Mas deixa eu te falar uma coisa, independente do lado que você esteja, Jesus é o ponto de interseção entre esses dois lados. Jesus foi o ponto de interseção ali naquelas duas histórias. As duas histórias estavam indo num caminhar que só traria desgraça. Mas elas passaram por Jesus. E quando elas passaram por Jesus, aquelas duas derrotas se transformaram em um só destino, uma só vitória. E o nome dele foi glorificado. Vamos orar?